Olá pessoal, eu sou o Fabiano Meira, professor de Física. Essa é a primeira aula do movimento circular e uniforme. E nós vamos começar vendo um conceito muito importante que é de velocidade angular. Para isso, vamos pegar um exemplo cotidiano bem fácil de entender. Imaginem, por exemplo, o ponteiro dos segundos de um relógio. Nós sabemos que quando esse ponteiro dos segundos dá uma volta completa no relógio, ele percorre um ângulo de 360 graus, que é o ângulo correspondente a uma volta completa. Esse ângulo de 360 graus é percorrido em um tempo de 60 segundos. Afinal de contas, o ponteiro demora 1 minuto para dar uma volta completa. São 60 segundos de tempo. Então, uma volta equivale em tempo a 60 segundos. Eu posso estar interessado em problemas de física em saber quantos graus o ponteiro dos segundos percorre a cada segundo que passa. E a resposta para essa pergunta é o que nós chamamos de velocidade angular, que formalmente é definida como a variação do espaço angular pelo intervalo de tempo. Ou seja, nada mais é do que dizer quantos graus um determinado objeto percorre em um determinado intervalo de tempo. Vamos fazer esse exemplo aqui para o ponteiro dos segundos. Uma volta, então, corresponde a 360 graus, que é executada em 60 segundos. Note que se eu dividir 360 graus pelo tempo, que são 60 segundos, eu obtenho, então, a taxa de 6 graus por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, o ponteiro dos segundos percorre uma distância angular de 6 graus. Isso que eu fiz aqui de maneira muito simples foi calcular a velocidade angular com que o ponteiro dos segundos e o relógio analógico está se movendo. Muito tranquilo, muito fácil. Em física, porém, a notação usada raramente será graus por segundo. Geralmente a unidade será radianos por segundo. Radiano é simplesmente uma outra notação, uma outra unidade de medida para o ângulo, para os graus. Em vez de grau, eu uso radiano. Então vamos ver a relação que existe entre graus e radianos. Uma volta completa nós sabemos que corresponde a 360 graus e na anotação de radiano corresponde a 2π. Π é o 3,14, é o π que você conhece de outras áreas aí da matemática. Então, uma volta completa equivale em radiano a um ângulo de 2π radianos. Ok? Daqui para frente é tudo igual. Se em uma volta o ponteiro de segundos demora um tempo de 60 segundos, então a velocidade angular com que esse ponteiro está trabalhando é a divisão do 2π radianos, que é o ângulo, pelo intervalo de tempo, que são 60 segundos. Simplificando isso aqui, dá para dividir por 2 em cima e embaixo, eu tenho uma taxa de 1 sobre 30, 1/30 radianos a cada segundo que passa. Então essa é a velocidade angular do ponteiro dos segundos de um relógio expresso na notação de radianos. Vamos fazer mais um exemplo para você ver como é simples. Vamos pegar aqui Antes do exemplo, vamos definir isso bonitinho. Então, velocidade angular é o deslocamento angular, é o ângulo percorrido num determinado intervalo de tempo. Deslocamento angular dividido por intervalo de tempo. Essa é a equação que define a velocidade angular. É claro que a gente não vai escrever essa frase enorme no caderno toda vez que tiver que responder uma conta. Então, vamos usar símbolos matemáticos para isso. Velocidade angular será representada pela letrinha ômega e intervalo de tempo pelo deslocamento angular pela expressão ΔΦ e intervalo de tempo por ΔT. Então vejamos naquele exemplo, usando a equação, ele seria resolvido da seguinte forma. Ômega é igual ao deslocamento angular de 2π radianos, ou seja, de uma volta de 360 graus, pelo intervalo de tempo de 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. Temos então a velocidade angular de 2π radianos dividido por 60, que simplificando fica π sobre 30 radianos por segundo. Agora sim, vamos ver aquele exemplo que eu mencionei. Considere um ventilador que está girando aqui a uma taxa de 5 voltas por segundo. Qual será a velocidade angular desse ventilador? Então vamos começar aqui com alguns dados. Uma volta equivale a 360 graus, que equivale a 2π radianos. Então, se em uma volta nós nos deslocamos, as pás do ventilador percorrem um ângulo de 360 graus, ou seja, de 2π, em 5 voltas o ângulo percorrido será 5 vezes maior, portanto, equivale a 10π radianos. Esse, então, é o deslocamento angular, 10π radianos. Se eu dividir o deslocamento angular pelo tempo, eu vou encontrar, finalmente, a velocidade angular. Como eu disse,
Essas 5 voltas são executadas em 1 segundo. Portanto, dividindo o espaço angular, o deslocamento angular de 10π radianos pelo intervalo de tempo de 1 segundo, eu obtenho a velocidade angular, que é de 10π radianos por segundo. Está entendido esse assunto? Eu espero que sim. Se tem alguma dúvida, posta aqui nos comentários que eu tento ajudar. Vamos em frente. Agora vamos considerar a situação dessa rotatória gigantesca que vocês estão vendo aqui, onde eu vou definir alguns elementos, como por exemplo o raio da rotatória, ou seja, a distância do centro da rotatória até a sua extremidade interna aqui, tem um tamanho R. Esse R eu não sei o valor, vou chutar que talvez sejam 100 metros, mas esse é o raio da rotatória. Agora, imagine, por exemplo, que um veículo sai desse ponto aqui, inicial, e percorre uma distância S até um segundo ponto. Essa distância S é uma quantidade de metros. Não sei, por exemplo, 100, 200, 300 metros. Essa é a distância. Eu preciso achar uma maneira de associar o raio da rotatória, essa distância aqui, e o ângulo central formado entre as duas posições, entre os dois vetores que localizam a posição do veículo aqui ao longo da rotatória. E eu preciso relacionar essas 3 coisas, ou seja, o raio, o ângulo e o comprimento do arco. Eu já vou antecipar para vocês que a maneira de relacionar esses 3 elementos é conforme essa equação aqui, onde eu tenho o comprimento do arco igual ao ângulo central multiplicado pelo raio. Ok? Então eu gostaria que você lembrasse sempre desse exemplo da rotatória na hora de interpretar essa equação, porque aí você não vai mais ter dúvida a respeito do significado de cada um dos termos. Então, S significa a distância percorrida ao ir de um ponto ao outro. Φ é o ângulo central definido por esses 2 pontos, né? É esse ângulo aqui. E R é o raio da rotatória. É muito importante salientar que para que essa equação funcione, o ângulo φ não pode estar medido em graus, ele tem que estar medido em radianos. É por isso que nós trabalhamos já no início da aula com o ângulo em radiano e com as velocidades angulares em radianos. Então vamos ver como fica essa relação. Suponha, por exemplo, então, que o arco S, né, que a distância percorrida daqui até aqui pelo carro, seja de 100 metros. Okay? Fui lá e medi a distância percorrida pelo carro entre esses 2 pontos e é de 100 metros. O ângulo φ eu não conheço, eu não sei o ângulo interno aqui. Mas eu sei, por exemplo, que a rotatória também tem um raio de 100 metros. Okay? Coloquei esses valores só para facilitar a conta. Qual será então o tamanho do ângulo central definido por esse arco? Se eu isolar aqui o φ, né, basta passar o 100 que está multiplicando o φ dividindo, vai ficar 100 dividido por 100 igual a φ, portanto, φ é igual a 1. E a unidade de medida do ângulo, nesse caso, como eu já disse, é radiano. Então, se em um círculo de raio 100 metros, um automóvel percorre uma distância, um arco de 100 metros, o ângulo interno formado é de 1 radiano. Isso aqui advém da própria definição de radiano. 1 radiano é o ângulo central em um círculo de raio R, que corresponde a um arco do mesmo tamanho que o raio. Tá? Essa é a definição de radiano. Eu tenho até um outro slide para reforçar isso aqui. Então, aqui de maneira um pouco mais formal, um radiano é o ângulo central que determina, na circunferência, o arco S de comprimento igual ao raio. Tá? O ângulo central é φ, R é o raio e S é o arco. Então, quando o arco é exatamente do tamanho do raio, eu tenho então um ângulo interno de 1 radiano. Eu posso até encontrar aquela equação usando uma simples regra de 3, que relaciona o arco, o ângulo em radiano, com a medida do arco. Eu sei, por exemplo, que 1 radiano, por definição, corresponde a um arco de tamanho igual ao raio, um arco de tamanho R. E que, portanto, um ângulo φ radianos, corresponderá a um arco de tamanho qualquer S, já que o φ é um ângulo aleatório. Se eu multiplicar isso aqui, cruzado, S vezes 1 dá S, e φ vezes R é φ vezes R mesmo, e eu chego àquela mesma equação, S igual a φ vezes R. Tá bom? Então essa é a famosa notação de radiano. E que eu gostaria que vocês lembrassem, pensando sempre nesse exemplo aqui da rotatória, onde S é o deslocamento do veículo, não? Isso aqui é uma grandeza linear, R é o raio, também uma grandeza linear, e φ é o ângulo definido. Agora, o próximo passo será
estabelecer uma relação entre a velocidade linear, entre a quantidade de metros por segundo em que o carro está se deslocando, e a velocidade angular, que é a quantidade de radianos a cada segundo que ele se desloca. Então, esse é o objetivo da próxima etapa da aula, que começa agora. Agora nós precisamos diferenciar entre dois tipos de velocidade: a velocidade angular e a velocidade linear. Dois objetos girando podem ter a mesma velocidade angular e diferentes velocidades linear, então isso acaba às vezes provocando alguma confusão na cabeça das pessoas. Então a gente vai tratar esse conceito com bastante cuidado. A velocidade angular, conforme nós já definimos antes, é a variação do espaço angular pelo intervalo de tempo, ou seja, é quantos graus um objeto gira a cada segundo que passa, ou quantos radianos aquele objeto está girando a cada segundo que passa. Essa é a velocidade angular, representada pela letra ômega. Por outro lado, a velocidade linear é a quantidade de metros que um corpo se desloca a cada segundo que passa. Então, considere, por exemplo, aqui essas duas joaninhas que estão girando em cima de um disco. Então, note que se ambas estiverem presas no disco, não estiverem escorregando, e o disco estiver girando aqui, no sentido conforme está mostrado na figura, quando um bichinho desse der uma volta completa, ele terá percorrido uma distância angular de 2π radianos. E, no mesmo intervalo de tempo, o outro bichinho também terá percorrido uma distância de 2π radianos. Ou seja, eles estão percorrendo a mesma distância, o mesmo espaço angular, em um mesmo intervalo de tempo. Portanto, eles têm a mesma velocidade angular. Eu quero dizer que, por exemplo, quando um deles anda 30 graus, o outro também anda 30 graus. Porém, note que aquele que está na parte de fora da curva, aquele que está mais longe do eixo de rotação, tem que se mover mais rápido do que aquele que está mais perto do eixo de rotação. Mais rápido no sentido linear da palavra. Ele tem que andar mais metros a cada segundo. Então, mesmo que ambos, em um segundo, por exemplo, percorram uma distância angular de 30 graus, aquele que está mais distante do eixo de rotação terá que fazer isso a uma velocidade maior, uma velocidade em metros por segundo maior do que o primeiro. Então, a relação entre essas duas velocidades, a velocidade linear e a velocidade angular, é mostrada aqui nessa fórmula em amarelo, que é V, velocidade linear, igual a ômega vezes R. Então, a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Vamos ver isso no exemplo para ver se fica um pouquinho mais claro. Temos aqui aquele caso do ventilador. Suponha, por exemplo, que o ventilador dê 5 voltas a cada 2 segundos e que as pás do ventilador tenham um comprimento de meio metro, ou melhor, uma distância do centro do eixo de rotação até a ponta da pá de meio metro, que é o raio da trajetória circular que eu estou definindo. Então vamos definir então a velocidade angular e também a velocidade linear. A velocidade angular, então, é o ângulo dividido pelo tempo. O ângulo como ele dá 5 voltas em 2 segundos, o ângulo percorrido durante essas 5 voltas é 5, a quantidade de voltas, vezes o ângulo correspondente a uma volta completa, que é 2π radianos. Tem, então, portanto, um deslocamento angular de 10π radianos a cada 2 segundos. O tempo, como nós sabemos, já está dito aqui, é 2 segundos. A velocidade angular, por definição, é então o ângulo percorrido, o espaço angular, o deslocamento angular, pelo intervalo de tempo. Então eu vou dividir 10π radianos por 2 segundos e vou chegar à velocidade angular, que é de 5π radianos por segundo. Ok? Lembrando que π é 3,14. Se você quiser escrever isso na forma decimal, basta fazer 5 vezes 3,14 e você vai obter a resposta na forma decimal. Então essa aqui é a velocidade angular. Porém, como acabamos de ver, a velocidade linear está relacionada à velocidade angular e ao raio pela equação V igual a ômega vezes R. Então, para descobrir quantos metros por segundo alguma coisa na ponta da pá do ventilador se move, basta multiplicar o ômega pelo R. O ômega é 5π radianos, né? 5π, não coloco o radiano aqui na equação, porque radiano é apenas a unidade, radiano por segundo é apenas a unidade medida, vezes a distância em metros, que é 0,5, é meio metro, 50 centímetros. Realizando então a multiplicação, eu chego a 2,5π
metros por segundo, ok? Essa é a velocidade linear. Se você quiser, você pode transformar esse π em 3,14 e multiplicar por 2,5. Você vai obter, então, 7,85 metros por segundo. Ou seja, olha só, sabendo que o ventilador dá 5 voltas a cada 2 segundos e que o raio do ventilador é de meio metro, eu consigo determinar a velocidade angular, ou seja, quantos radianos ele percorre a cada segundo que passa, e também a velocidade linear, que indica quantos metros ele, alguma coisa na ponta da pá, se desloca a cada segundo que passa. Tudo bem? Então, esse é o exemplo que eu tinha para mostrar, agora falta só uma discussão um pouco mais conceitual que eu vou usar de novo essa figura. Note que então, quanto mais longe do eixo de rotação o objeto estiver, quanto maior for o raio de rotação dele, maior vai ser a velocidade linear. Então ele terá uma mesma velocidade angular, ele continuará andando a mesma quantidade de graus a cada segundo, porém quanto mais longe ele estiver do eixo de rotação, maior será a sua velocidade linear.